Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado a quem está nos assistindo pelo YouTube. Bom, essa é a abertura do ciclo Mitos da Música Brasileira. Nós tivemos na abertura do ano a aula show do Wisnik, que foi uma primeira entrada nesse mundo da música, e hoje nós temos o Geraldo Carneiro, que é o coordenador desse ciclo, falando do Tom Jobim. O Geraldo é entre outras coisas, poeta, músico, letrista, ocupa a cadeira 24 na sucessão do Sábato Magaldi. Já fez programas de televisão, teatro, cinema, fez uma peça aqui sobre o Machado de Assis, que nós vamos ainda levar a cena aqui nesse teatro esse ano, se tudo der certo. E o Geraldo, além de tudo isso, ele foi amigo pessoal do Antônio Carlos Jobim e tem lugar de fala sobre o nosso grande compositor. Então, eu queria saudar a presença do Geraldo aqui e passar a palavra a ele. Muito obrigado. Eu aproveito o título sugerido para esse ciclo pelo coordenador-geral Antônio Carlos Sequim para indagar como será recontado no futuro o mito Antônio Carlos Jobim. Em busca de elucidar essa questão, recorri a dois de meus mitólogos favoritos. O primeiro é Fernando Pessoa, que em sua História de Portugal, o poema Mensagem, escreve: "O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo." Como quase todos sabem, o poema de Pessoa é dedicado a Ulisses, fundador mítico da cidade de Lisboa. E fundador mítico porque não só nunca esteve lá, como muito provavelmente jamais existiu. Embora exista de fato na Grécia uma pequena ilha, quase um rochedo, com o nome de Ítaca, para a qual Ulisses teria voltado de sua epopeia. Portanto, a mitologia proposta por Pessoa não nos serviria para falar de Antônio Carlos Jobim, que certamente existiu e foi por nós conhecido e celebrado. Meu segundo especialista em mitos é o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que em seu clássico livro Antropologia Estrutural declara: "Um mito sempre se refere a eventos passados antes da criação do mundo ou em seus primórdios." E acrescenta: "O valor intrínseco atribuído ao mito provém do fato de os eventos que se supõe ocorrer num momento também formarem uma estrutura permanente que se refere simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro." Fecho aspas. E creio que a frase de Lévi-Strauss serve para iluminar o mito em questão. Antônio Carlos Jobim reinventou a música brasileira. Antes dele, nossa música se repartia entre as diversas expressões do samba, as serenatas, os múltiplos gêneros regionais e as paixões melancólicas das derivações do bolero e do samba-canção. Tom criou uma nova música brasileira, em que as harmonias do jazz e da música erudita convivem com a batida suave de um tamborim minimalista, quase imaginário. Ao falar de um criador dessa grandeza, costuma-se considerá-lo um divisor de águas. Mas Tom, mais do que isso, é a confluência, o estuário onde desaguam todas as águas da música do Brasil. Em suma, ele refundou a música brasileira. Dito isto,
Aqui vão algumas anotações para os mitólogos do futuro. Tom e os livros. Tom tinha paixão por literatura. Seu poeta favorito era Carlos Drummond de Andrade. Quando Drummond completou 80 anos, Tom descreveu a fascinação que sua poesia provocou em sua turma de jovens. Cito: tínhamos vindo de Bilac, Cassiano Ricardo, Raul de Leone, Jorge de Lima, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, e, de repente, descobrimos essa papa fina, essa quintessência, essa cocaína, ultramoderno Carlos Drummond de Andrade. Éramos poucos a saber do secretíssimo Carlos. Os mais velhos reagiam. Éramos todos comunistas e íamos salvar o mundo e, principalmente, o Brasil. Éramos todos revolucionários. A Rosa do Povo, livro de Carlos, era nossa, era minha. Fecha a citação do Tom. Foram muitos os seus encontros com Drummond, nos quais Tom deixava de lado a timidez e manifestava sua admiração. Reza a lenda que num deles, Drummond vinha passando no calçadão de Copacabana, não muito longe da rua em que morava. Tom bebia com amigos num botequim da beira-mar e, ao ver o poeta, correu até ele, atirou-se a seus pés e beijou-lhe os sapatos. Talvez o teor alcoólico das testemunhas não bastasse para tornar a cena verossímil, mas a mitologia se fundamenta em cenas semelhantes. Basta lembrar, por exemplo, Camões naufragando no Golfo de Tonquim, com a escrava Dinameme numa mão e os originais do Lusíada na outra. Evidentemente, são histórias um tanto ou quanto inacreditáveis. Já em matéria de prosa, seu autor favorito era João Guimarães Rosa. Tom era tão encantado por ele que escreveu, em estilo rosiano, o relato de uma caçada dele, Tom, em companhia de um amigo chamado Tico. Cito: cruzou a bandoleira no ombro e botou os pios no bolso, de jeito que não chacoalhassem na caminhada. E foi subindo lançante, fresquito, bem rosa, né? Fresquito. Manhã redonda, solene. O sol sarapintava o chão. Tico piou macuco. Pu, pu. Silêncio. Nada como o tempo para passar. Tico arriscou mais um piado. Nada. Nenhuma resposta. Calada do dia. Na visão periférica de Tico, algo mudou de lugar no colorido das manchas do sol. Tico virou os olhos para a esquerda e viu a onça. Fim da citação. É impossível ler esse relato sem pensar no eco de contos como Meu Tio e Auareté, de Guimarães Rosa. O fascínio por Rosa era tamanho que Tom compôs em sua homenagem uma de suas obras-primas, Matita Perê. A música e o texto são inspirados no conto O Duelo, do livro Sagarana, com algumas pitadas do livro O Chapadão do Bugre, de, meu Deus, Mário Palmério. Curiosamente, Sequim lembrou, Palmério sucedeu Guimarães Rosa aqui na ABL. Tom passou mais de um ano burilando Matita Perê, que é mais que uma canção. É das peças mais complexas e sofisticadas da música popular brasileira. Mais tarde, chamaria Paulo César Pinheiro, também fascinado pelo Rosa, para arrematar com ele a letra da canção. Tom e seus parceiros. Com todo esse refinamento literário, era natural que, desde o princípio da carreira, Tom se cercasse de letristas brilhantes. Entre os primeiros parceiros sobressaem Dolores Duran, com quem ele compôs a obra-prima Por Causa de Você, Billy Blanco, representado hoje por seu filho Bilim, que está aqui na plateia, com quem compôs a Sinfonia do Rio, e, sobretudo, Newton Mendonça. Newton era pianista, como Tom, e os dois brincavam de escrever letras e músicas, em geral, cheias de humor. A mais notável delas, como vocês sabem, é O Desafinado. Os dois compuseram letra e música juntos. De início,
Tom implicou com a palavra rolleiflex, que Newton, fotógrafo amador, insistia em incluir na letra. Tom achava que a palavra não cabia numa música, que era demasiado técnica para se tornar popular. Mas Mendonça tanto insistiu que ameaçou terminar a música sozinho. E Tom acabou por ceder. Anos mais tarde, o próprio Tom revelou ao musicólogo Sérgio Cabral e a mim que tentou convencer João Gilberto a desafinar de propósito no primeiro verso da canção. João se negou a aceitar a ideia. Mas Tom, alguns anos depois, convenceu Frank Sinatra a dar uma ligeira semitonada na nota de abertura. Acreditem se quiserem. Há como comprovar, não quis também encher isso aqui de detalhes musicais, mas, de fato, ele dá uma semitonadinha de propósito. Já o pianista Bené Nunes contava que o cantor Vicente Celestino, que cantava com uma batata na boca e era um baluarte da velha guarda, ficou horrorizado ao ouvir a melodia e tratou de corrigir a frase inicial que supunha errada. E cantarolou: se você disser que eu desafio no amor. O encontro de Tom e Vinícius foi um momento fundamental, não apenas para a música, mas para a cultura brasileira. Ambos eram artistas de formação erudita. Tom havia estudado com o compositor Hans Joachim Kohlreuter e com a pianista Lúcia Branco. Suas primeiras composições foram inspiradas em Ravel e Debussy. Vinícius, por sua vez, era admirador de poetas altissonantes e proclamava-se cultor dos filósofos da grande metafísica, como ele próprio dizia, que eram principalmente Nietzsche e Schopenhauer. Felizmente, passaram uma temporada em Londres para frequentar o Magdalen College, preparatório para a Universidade de Oxford. E lá estudou especialmente os sonetos de Shakespeare. Aliás, dois de seus principais sonetos, o de felicidade e o de separação, foram escritos nesse período. Por outro lado, tanto Tom quanto Vinícius tinham ampla proximidade com a música popular. Na infância e na juventude de Tom, a casa da família era festeira. Segundo sua irmã e biógrafa Helena Jobim, eram noites fantásticas. Yolanda e Nilza, mãe e tia de Tom, cantavam e cantavam bem. O repertório era composto de Pixinguinha, Bororó, Custódio Mesquita, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Ataúfo Alves. Alguns desses ídolos de sua infância tornaram-se amigos muito próximos de Tom, como Ari Barroso e, sobretudo, Dorival Caymmi, a quem o Tom se referia como Dorival Caymmi, o rei da Califórnia, por motivos impublicáveis. Já o pai de Vinícius, Clodoaldo de Moraes, era seresteiro, e o poeta, já muito cedo, tornou-se parceiro dos irmãos Tapajós na música Loura ou Morena. Contribuiu também para a formação de Tom o fato de ter se tornado pianista de boate e, em seguida, arranjador. Daí veio seu intenso convívio com as estrelas da música da época, além do conhecimento de estándares da música internacional. Esse era o período que Tom chamava de Cubo das Trevas, em que ele tocava na atmosfera escura e enfumaçada das boates. É célebre a descrição do encontro entre Tom e Vinícius. O poeta havia escrito uma peça em versos chamada Orfeu da Conceição e estava em busca de quem a musicasse. O encontro se deu aqui, do outro lado da calçada, exatamente em frente à academia, no Bar Vilarino, e foi celebrado em muitas ocasiões. O padrinho foi Lúcio Rangel, que, tendo apresentado os dois, perguntou: Tom, você se interessa pelo projeto? Tom respondeu: tem um dinheirinho? Lúcio Rangel ficou chocado e alegou: mas Tom é o poeta Vinícius de Moraes. E Tom sempre se defendeu, dizendo que precisava muito de dinheiro porque vivia, segundo suas palavras, competindo contra o aluguel. E, de modo geral, perdia.
Depois de algumas tentativas frustradas, a primeira canção finalizada pela dupla foi Se Todos Fossem Iguais a Você. Alguns críticos reclamaram da mistura de tratamentos da letra, que começa na segunda pessoa e diz: vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Depois disso, misturam-se o tu e o você, como no verso que dá título à música, Se Todos Fossem Iguais a Você. Vinícius respondeu às críticas e declarou: ninguém, a não ser as múmias da ABL, ninguém, a não ser as múmias da ABL, diria à namorada, eu a amo. Se disser assim, o máximo que obterá da namorada é o comentário, ele fala difícil. Ainda segundo Vinícius, o que se fala no Brasil é eu te amo, e você é a coisa mais bonita do mundo. Pena que Tom e Vinícius não tenham vivido mais alguns anos para serem devidamente mumificados aqui. Tom se candidatou alguns anos mais tarde, mas retirou sua candidatura em favor de seu amigo Antônio Calado. O fato é que aconteceu no Vilarino um encontro mítico que mudaria o panorama da música popular brasileira. Só faltava a batida de João Gilberto para compor a Santíssima Trindade. Mas o marco zero para que Tom e Vinícius passassem a ocupar essa posição central na história de nossa moderna música é uma canção que começou de modo despretensioso. Dona Nilza, mãe de Tom, pediu-lhe que arranjasse um método de violão para uma menina que criava em casa. Tom comprou o método escrito pelo violonista canhoto e, inspirado nos exercícios que fazia para ensinar o violão para a menina, resolveu fazer um samba em 3 partes, com uma levada de chorinho. Terminada a música, levou-a até a casa de Vinícius. Lá chegando, tocou-a diversas vezes para total encantamento do poeta. Vinícius, a propósito, escreveu para o jornal Última Hora. Aquilo sim me parecia uma coisa realmente nova, original, diversa de tudo que viera antes dela, mas tão brasileira quanto qualquer choro de Pixinguinha ou samba de Cartola. Fecha aspas. Em suma, era uma canção capaz de criar uma ponte entre o passado e o futuro, como disse Lévi-Strauss sobre os mitos. Vinícius relata que fez 10, 20 tentativas para escrever as palavras compatíveis com a melodia, mas elas não vinham. Até que um dia, voltando da praia, baixou no poeta a letra da canção. Chega de saudade. Vai minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. A reação do público foi contraditória. Os jovens interessados em música, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo e Francis Raime, sem falar em Olivia Raime aqui presente na segunda fila, ficaram todos enlouquecidos e tocaram o disco até furar, tocaram a vitrola até furar o disco, como se dizia na época. Já na casa de Vinícius, a reação foi outra. Sua esposa, Lila Boscoli, achou esquisitíssimo esse negócio de rimar peixinhos com beijinhos.
ela deve ter esquecido que Vinícius era um dos maiores, se não o maior usuário de diminutivos da língua portuguesa do Brasil, como sabem todos os que o conheceram, inclusive o modesto locutor que vos fala. E as críticas não foram apenas domésticas. Antes que Chega de Saudade alcançasse as paradas de sucesso, João Gilberto tocou-a numa apresentação num teatro em São Paulo, e a música e seu intérprete foram tão vaiados que João viu-se obrigado a deixar o palco. Foi um episódio semelhante ao da estreia da Sagração da Primavera, de Stravinsky, em Paris, e, por acaso ou não, Tom mantinha uma gravação da Sagração em seu estúdio, na Rua Codajás, no Leblon. Em destaque sempre, em cima de um console que havia no estúdio de Tom, no Leblon. Como já mencionamos a propósito de Desafinado, Tom sempre foi exigente com as letras de suas músicas. Em Garota de Ipanema, por exemplo, como já vimos na semana passada, tentou primeiro escrever sozinho a letra da canção. Não gostou. Resolveu recorrer a Vinícius. Também não gostou da primeira versão, escrita pelo poeta, que dizia: vinha cansado de tudo, de tantos caminhos, tão sem poesia, tão sem passarinhos, com medo da vida, com medo de amar. Quando não gostava de uma letra, Tom tinha estratégias mil para expressar seu desagrado, com sutileza, sem jamais hostilizar o parceiro. Fazia paródias ou mudava de assunto. Em geral, usava da ironia e do humor para demolir a letra em questão. No caso de Garota de Ipanema, por exemplo, alegava que a tarde não era a hora apropriada para a menina tomar seu banho de mar. Também cismou com os versos que diziam tão sem poesia, tão sem passarinho, e passou a cantá-los tom sem poesia, tom sem passarinho, o que realmente seria insuportável. Tom sem passarinho, um ornitólogo amador não pode viver sem passarinho. Reza a lenda que a letra só assumiu sua forma final quando os dois viram uma moça belíssima caminhando e atravessando a Avenida Prudente de Moraes, a caminho da praia. Como em todo mito, há diversas versões a respeito da identidade da moça. No livro Tom Jobim, Histórias de Canções, de Wagner Homem e Luiz Roberto Oliveira, Tom fala sobre a moça e diz: ela era normalista, tinha aquela camisinha branca e aquela gravata azul. Ela vinha do colégio e a gente ficava olhando assim. Depois ela ia para casa, botava o maiô e a gente olhava mais. E a moça ia tomar seu banho de mar. Fecho aspas. Em suma, era como uma nova Afrodite que emergisse do mar e passasse em frente ao Bar Veloso, depois de dançar sobre as águas, como ensinaria outro mitólogo, o inglês Robert Graves. Não bastasse a Afrodite, Vinícius ainda evocou outro mito no verso tão cheia de graça, que remete, como todos sabemos, à oração dedicada à Virgem Maria, que fala em graça plena. E a letra da canção, enfim, ganhou sua forma final. No começo da parceria de Tom com Chico Buarque, também houve uma disputa curiosa. A primeira canção composta pelos dois é o Retrato em Branco e Preto. Ao conhecer a letra, no entanto, Tom cismou que o correto seria dizer retrato em preto e branco. Chico alegou que a inversão era fundamental para a rima. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Tom, com suas estratégias habituais e corrosivas, insistiu que a letra devia acompanhar a expressão consagrada pelo clichê. Só que Chico, craque de bate-pronto, respondeu na lata ao parceiro como ficaria a nova versão e disse: vou colecionar mais um tamanco, outro retrato em preto e branco, a maltratar meu coração. Diz o dito popular que é melhor a emenda do que o soneto. Tom poderia reescrever o ditado: melhor o soneto do que o tamanco. Encontro no bar. Só fui conhecer o Tom de perto em 1969.
Eu ia ao bar e restaurante Antônios 2 ou 3 vezes por semana para encontrar um de meus mentores, o cronista José Carlos Oliveira. Graças à generosidade do Manolo, o galego dono do bar, eu podia tomar 3 uísques e comer 2 quindins por conta da casa. Mesmo porque meu orçamento de compositor adolescente não dava nem para azeitona. Seria uma tentação fazer aqui um parêntese para descrever o Antônios. Era uma mistura do charme literário do Café de Flore, em Paris, com o requinte de um restaurante burguês de Nova York e a informalidade de um botequim de subúrbio. Os frequentadores, em geral, eram artistas, jornalistas, socialites, etc. Antônio Calado escreveu um romance chamado Bar Dom Juan, que se inspira vagamente no Antônios. A epígrafe do livro foi extraída de um poema em prosa de W.A. Jordan, que reverbera o clima da época e diz mais ou menos assim: quando se rompe o processo histórico, quando a necessidade se associa ao horror e a liberdade ao tédio, então é um bom momento para se abrir um bar. A ditadura entrara em sua fase mais radical em dezembro de 68. O futuro do Brasil tinha sido furtado. Não sabíamos por quanto tempo. Em resposta, quase todos nós também éramos radicais. Além da militância contra a ditadura, só nos restava viver a vida com um mínimo de alegria e loucura. Nos bares do Leblon, como o Antônios, o bar dos Chiques, o Luna, o bar dos militantes, ou o Diagonal, o bar dos jovens doidões. Fecho parêntese. O comportamento do Tom no Antônios era peculiar. Ele era certamente das figuras mais interessantes do bar e era a nossa única celebridade internacional, porque tinha gravado 2 discos, como todos sabem ou não sabem, com Frank Sinatra. Mas muito, invejando seu charme e suas músicas, faziam questão de agredi-lo, porque, como diz o próprio Tom, o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. O mais criativo dos agressores era o economista Ronald Chevalier, Roniquito para os íntimos. Sempre que via o Tom, ele se aproximava e dizia: Antônio Carlos Jobim, você conhece Vila Lobos? Em tom de desafio. O Tom dizia: conheço, Roniquito, porque você é uma merda. Ele tinha um queixo, era prognata, e esse merda adquiria uma dimensão quase metafísica, era uma coisa terrível. Ao contrário de tantos artistas que renegam ou ocultam suas influências, Tom jamais negou a importância de Vila Lobos para a invenção de sua música. Entre outras homenagens, usou quase a mesma harmonia da Cantilena da Baquena, número 5, para musicar o soneto de separação de Vinícius de Moraes. Vale a pena cotejar os 2. A despeito de ser um fedelho de 17 anos, eu já era um projeto de intelectual. O problema é que Tom olhou para as minhas mãos, cujos dedos são longos, e decretou que eu tinha que estudar piano. Para quê? Perguntei eu. Para tocar na futura banda dele, já que minhas mãos poderiam alcançar intervalos maiores do que as dele. Ainda argumentei que o único pianista compatível com suas músicas era ele próprio. Ele insistiu para que eu levasse a ideia adiante. Fazer o quê? Obedeci. Passei mais de 1 ano batucando no instrumento em busca do piano perdido na infância. Tom chegou a botar meu nome nos créditos do filme Arquitetura de Morar, como se eu fosse o pianista, mas quem tocou o piano, na verdade, foi ele. Também por incitação dele, acabei formando uma banda com Paulo Jobim, seu primogênito, Danilo Caymmi e o compositor Piri Reis. A banda durou apenas 1 ano, mas fomos felizes para sempre. Tom e os festivais. Tom teve uma péssima experiência com os festivais da canção, uma moda em vigor na segunda metade dos anos 60. Coagido por amigos, aceitou participar do Festival Internacional da Canção de 1968. Para isso, tirou do baú uma música chamada Gávea e a enviou para Chico Buarque letrar. Como quase todos sabem, a parceria resultou numa canção chamada Sabiá. O problema é que, como já dissemos, o Brasil vivia um clima de radicalização política.
A música popular era uma válvula de escape para que se protestasse contra a ditadura. E a canção de Tom e Chico, embora fosse uma obra-prima, parecia passar ao largo da atmosfera de politização, ainda que sua letra permitisse até mesmo uma leitura política, sugerindo que, ao contrário do poema de Gonçalves Dias, não havia mais o paraíso perdido evocado pelo poeta em sua Canção do Exílio. Tom não deu sorte. Sua canção venceu o festival. A plateia, na qual figurava o modesto locutor que vos fala, vaiou a canção e o próprio Tom com feroz entusiasmo, como se vaiássemos Judas em Sábado de Aleluia. Queríamos que o vencedor fosse Geraldo Vandré, que, como todos sabem, compôs a canção, para não dizer que não falei de Flores, ou Caminhando, e que serviu de pretexto, um dos pretextos para que se desse, no dia 13 de dezembro de 68, se promulgasse o AI-5, que limitava ainda mais as liberdades civis do Brasil. Tom revelou que chorou ao atravessar o túnel Rebouças naquela noite, a bordo de seu Fusca azul. Aqui, como em todo mito, há mais de uma versão. Segundo uma delas, Tom teria ido para a casa de seu amigo Raimundo Vanderlei, apelido Dico, para encher a cara. Naquele tempo, outra versão diz que ele teria ido para o Antônios, que teria entrado no Antônios com uma cara de Édipo Rei, felizmente não arrancou os próprios olhos, e teria dito, perguntaram como foi o festival, ele dizia assim, lançando mão de versos de Orestes Barbosa, fora de contexto, ele dizia, parecia um estranho festival. Entre as frases mais famosas de Tom, há uma que diz: o Brasil não é um país para principiantes. E outra que afirma: lá em Nova York, é bom, mas é uma merda. Aqui é uma merda, mas é bom. Supõe-se que uma pessoa que propõe tais afirmações sobre os abacaxis de nossa antropologia tem um vasto repertório de ceticismo quanto à nossa realidade. Passaram-se 3 anos. Em 1971, no apogeu da ditadura, nós, os compositores convidados ou classificados para o Festival da Canção, resolvemos retirar as nossas músicas e fazer um manifesto para denunciar ao mundo a censura às artes no Brasil. A ditadura sentiu-se afrontada. Adivinhe quem foi o primeiro signatário do manifesto? Ele mesmo. E adivinhe quem foi o primeiro a ser preso? O próprio. Antônio Carlos Jobim, que já era, segundo o historiador Eric Hobsbawm, um dos 2 músicos mais importantes do século XX. Por acaso, eu estava escrevendo uma canção na casa de meu parceiro Egberto Gismonti, na rua Padre Leonel Franca, quando bateram à porta 2 homens de ar sinistro, trajando ternos pretos, para levá-lo até a sede do DOPS, na Rua da Relação. Ofereci-me para acompanhar o Egberto. Ele respondeu que era melhor ir sozinho. E adivinhe quem estava a bordo do carro da Polícia Política? Ele mesmo, Antônio Carlos Jobim. Perigoso compositor que saiu de casa armado com uma flauta em sol, com a qual brindou os meganhas do DOPS, com um concerto solo. Perguntará a você, como é que o Tom, depois de ser vaiado terrivelmente por quase todo o Maracanãzinho em 68, aceitou, 3 anos depois, participar do mesmo festival? Um mistério profundo. Segundo sua irmã Helena Jobim, naquela época o telefone do Tom foi grampeado e sua correspondência sistematicamente violada. A respeito do episódio, Tom declarou a seu biógrafo Sérgio Cabral: levaram-me num camburão, detiveram-me durante algumas horas, depois fui várias vezes convidado ou intimado a prestar declarações. Sofri uma perseguição amena, bem diferente da que Chico, Caetano e Gil tiveram que aguentar. Mas acho muito incômodo ser preso, sobretudo num verão como o nosso. Resolvi parar de assinar qualquer papel. Foram muitos nossos encontros inesquecíveis. No início dos anos 70, ainda no Antônios, Tom me propôs uma competição. Como éramos ambos encantados por Guimarães Rosa,
e eu estivesse em êxtase com a leitura do Grande Sertão, declarei que provavelmente não haveria palavra mais cheia de sinônimos do que o diabo, sobretudo depois que Guimarães os tinha inventariado na fala do jagunço Riobaldo. O Tom concordou que os nomes do diabo eram muitos, mas defendeu a tese de que é insuperável a variedade de nomes com que é designado o órgão genital masculino. E me desafiou para fazer um campeonato, listando uns e outros. 40 minutos depois, eu tinha 20 e poucos nomes do capiroto, cujo cão, coisa ruim, etc. E Tom havia chegado a 55. Vitória dele por nocaute. Tom era tão amável que afirmou que só havia ganhado o duelo porque tinha treinado muito. Passei a vida acumulando palavras para uma nova rodada do concurso. Pena que o Tom não esteja mais aqui para que eu lhe propusesse uma revanche. Em 1977, nos encontramos na casa da cantora Miúcha, na Rua Prudente de Moraes. Tom me comunicou, com a delicadeza de sempre, que pretendia gravar um chorinho que eu havia composto aos 18 anos, em parceria com Eduardo Souto Neto. Claro que adorei a ideia. Só que me bateu um ataque de sincericídio. Declarei: Tom, o Vinícius já gravou esse choro num disco dele do Toquinho. Em resposta, o Tom suspirou, amparou teatralmente uma das mãos sobre a mesa e, simulando tristeza, disse: tudo que eu quero fazer, o Vinícius já fez. Depois sorriu e gravou o chorinho assim mesmo. Antes da gravação, com sua exigência de sempre, ele mudou um verso da letra, que era toda rimada em ada, e dizia: no mesmo dia de sempre, à mesma hora marcada, do mesmo lado da rua, o cheiro da madrugada. E terminava assim: os bares quietos da vida, essa cidade cansada e esse encontro perdido, essa tristeza danada. Retomo o rumo de casa com um sorriso nos olhos. Você não sabe de tudo, você não sabe de nada. Nem Tom nem Vinícius se conformaram com a ausência da rima no penúltimo verso. Primeiro, Vinícius inseriu um novo verso na versão que gravou, que dizia: retomo o rumo de casa com a alma reconfortada. Depois, Tom fez a versão dele, que dizia: retomo o rumo de casa na noite desconsolada. Por fim, Miúcha me confidenciou que seu irmão Chico sugeriu uma variante mais picante, porém ainda impublicável. Qualquer dia eu volto a falar sobre isso. Tom e a ecologia. Tom era ecologista numa época em que nós nem sabíamos que diabo significava isso. Costumava falar das aventuras de sua juventude. Contava que Ipanema era um areal, que costumava atravessar a nado a Lagoa Rodrigo de Freitas. A descrição me parecia absurda, ou pelo menos exagerada. Hoje, observando as fotografias da cidade, vemos que a destruição foi rapidíssima. As gerações posteriores a dele viram, por exemplo, como a Barra da Tijuca se transformou num depósito de lixo. Certa vez o entrevistamos para a TV Manchete, em 1984, no programa Bar Academia, e ele declarou: tenho pouca esperança de que o Brasil se recupere. A gente luta muito, mas parece que é uma batalha perdida. O que é que o homem quer? Cortar o mato, escravizar a mulher, matar o índio, tocar fogo em tudo. A gente tem uma civilização do fogo. Cozinha-se a terra toda, depois a chuva vem e não penetra. Em uma entrevista concedida a Carlos Lacerda, quando este já havia deixado de lado seus sonhos de poder, Tom disse: eu acho que os homens querem destruir o mundo e que vão conseguir. No dia em que chover enxofre, vai virar Bíblia, não é? Pode ser que a civilização seja muito avançada, mas faz muita fumaça. É uma fumaceira subindo, no ABC Paulista, no Rio, em Nova York, Los Angeles. Então, é a lenha. Botar o mar para baixo, matar os pássaros, e depois, quando não houver mais árvores, é botar fogo no capim, se é que ele vai pegar fogo. Infelizmente, as profecias do Tom se tornam cada dia mais temíveis. Álbum de retratos. Orbitei em torno do Tom diversas vezes. Fui muito à casa dele,
com ou sem pretexto. Quando nos encontrávamos por acaso no bar, festejávamos a vida e mudávamos de expediente. Embora ele fosse um homem de hábitos matutinos, me lembro de pelo menos 2 noites em que fechamos o bar. Uma no antigo Mários, da Avenida Ataúfo de Paiva, outra no bar do Maxud Plaza, em São Paulo, em 1988. Certa vez, no fim dos anos 80, marquei um jantar de trabalho com Carlos Augusto Calil, então presidente da Embrafilme, no restaurante Real Astoria. O problema é que, quando lá cheguei, me deparei com o Tom. Não tenho a menor ideia do que ele tinha ido fazer lá, ainda mais sozinho. Ele me convidou para sentar e, quando o Calil chegou, sentou-se conosco. Animado com a companhia, Tom passou a noite inteira defendendo a tese de que a língua inglesa, ao contrário do que dizem os scholars, é uma neolatina recheada de monossílabos druidas. Segundo ele, mesmo quando parecem inventar palavras, como, por exemplo, forgive, os anglo-saxões plagiam as formas latinas ou neolatinas. No caso, teriam copiado a palavra perdonar. Imagino que os eruditos diriam que a tese é só uma excentricidade. Ou não, porque com o prestígio crescente de uma nova velha língua, inventada pelos linguistas ingleses, o Brittonic, Tom ficaria ainda mais entusiasmado com sua tese. Mas sei que ficamos horas, o Calil e eu, rindo do humorismo linguístico do Tom e esquecemos completamente de falar de trabalho. A última vez que vi o Tom foi na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Saturnino de Brito. Eu vinha resfolegante depois de uma caminhada às margens plácidas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ao atravessar a rua, ouvi uma buzina de carro tocada de leve. Olhei para o lado e vi que era ele. O sinal demorou um pouco a abrir e, ao contrário dos dias de hoje, em que todo mundo troca falsas juras de amor, tive tempo de dizer pela primeira vez como ele me era caro. E disse, eu adoro você. Ele sorriu e, talvez por delicadeza, não sei por que cargas d'água em francês, e respondeu, c'est réciproque. Tom morreu no fim de 94. O caminhão do Corpo de Bombeiros foi buscar seu corpo no aeroporto do Galeão, aeroporto esse que passou a se chamar Tom Jobim, embora Tom não gostasse de aeroporto nem de avião. Não creio que seja exagero dizer que foi um dos dias mais tristes da história do Rio. O velório foi no Jardim Botânico, onde hoje há um recanto em homenagem a ele e um teatro com seu nome. Guimarães Rosa diz que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Mas Tom era tão presente na farmácia Piauí, na Cobal do Leblon, na churrascaria Plataforma. Havia tantos lugares como que imantados pela sua presença. Sem falar na presença poética. Não há como viver uma grande paixão sem pensar em Eu Sei Que Vou Te Amar. Não há como passear pela Floresta da Tijuca sem pensar na canção Passarinho. A cidade está toda tatuada com a música e a poesia do Tom. E como acontece com os melhores mitos, ele continuará pairando sobre o Rio. E sempre que regressamos à cidade, nos sentimos tão felizes quanto Ulisses regressando à sua ilha. Muito obrigado. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos. Pode cantar, pode tocar. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão.
porque, viu, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós. Aproveito para comunicar a todos que na próxima terça-feira teremos uma aula show aqui com o Alfredo Del Penho sobre o Noel Rosa e espero que vocês possam vir, que ele é um músico extraordinário, um cantor extraordinário. Acho que vai ser uma tarde adorável. Quem tiver, ficar com saudade aqui da fala do Geraldo, compre o livro dele, Folias de Aprendiz, que tem muitas histórias como essas que ele contou hoje, e que foi tão bom a gente ouvir. Eu lembrei do Carlinhos de Oliveira, quando você citou, né, uma figura formidável. E, então, queria agradecer muito. Semana que vem, Noel Rosa. E eu queria também convidar a todos para, na próxima quinta-feira, estarem aqui às 17h30. Nós vamos exibir o filme Elogio da Liberdade, da Bianca Comparato, sobre a nossa cofreira Rosisca Darcy de Oliveira, que está fazendo 80 anos e recebendo as devidas homenagens aqui nossas. Então, estão todos convidados. Quem não veio hoje, venha semana que vem, venha quinta-feira. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo mensagenagem. Mas foi uma gostosura. Foi bom? Muito bom. Muito obrigado.